Está começando mais um VelusCast. Eu sou a Caroline Fernandes. Hoje a gente tá com a Thalita. Oi, gente. E a Jesus, né? Oi, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar a doutora Letícia. Ela é psicóloga. E Letícia, pode contar pra gente um pouco da sua formação? Onde você trabalha? Que área? Claro. Oi, gente. Tudo bem? Sou psicóloga, né? Formada em psicologia, graduada. Hoje eu tô fazendo uma pós-graduação em sexologia e também fiz uma extensão em psicanálise. Hoje eu trabalho aqui no consultório como psicóloga clínica. Muito obrigada, Letícia. Então, hoje a gente vai fazer um VelusCast diferente. Nosso assunto vai ser o Setembro Amarelo e alguns cuidados psicológicos. Porque a gente acha muito importante falar disso numa geração que é tão perturbada com esse tipo de problemas. Então, Letícia, a gente queria começar falando assim, a gente leu que existe uma estatística que a cada 36 segundos uma pessoa se suicida no mundo, entendeu? Então, qual que é a relevância do Setembro Amarelo, ter um mês para isso, várias agências e empresas fazendo campanhas sobre isso, e qual que você acha que é a relevância para essas pessoas que sofrem com esse tipo de problema? Acho que quando a gente pensa no Setembro Amarelo, não só no mês, mas também no dia da prevenção do suicídio, que é o dia 10 de setembro, é muito importante porque o suicídio ainda é tratado como um tabu muito grande. Acho que a questão da morte, principalmente aqui no Brasil, pela nossa cultura, também é tratada como um tabu. E, inclusive, a história do Setembro Amarelo veio com a mesma pegada que a campanha contra a AIDS nos anos 70, 80, para tentar quebrar com esse tabu e realmente conseguir resolver isso. Porque também numa pesquisa da OMS, acho que, se eu não me engano, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido revertidos com a prevenção. E você acha que esse tipo de campanha pode ter um viés negativo? Por exemplo, na época que lançou aquela série 13 Reasons Why, muita gente criticou a série por ter vários gatilhos ao suicídio. Você acha que esse tipo de campanha feita de uma forma irresponsável por parte do digital influencer ou da empresa pode trazer esse gatilho negativo para uma pessoa que sofre? Acho que a partir do momento que você pensa na campanha e na comunicação, é muito importante você trabalhar na questão da prevenção e não necessariamente focar na questão do sensacionalismo. Então, essa presença negativa, essa crítica negativa vem muito da questão sensacionalista, que só reforça o tabu, ao invés de realmente fazer um trabalho de prevenção e de normatização no sentido de tá tudo bem falar sobre isso e tá tudo bem a gente prevenir isso, né? Entendi. Vamos falar uma coisa? O fato de a gente ver que a maioria dos casos de suicídio e de decorrência da depressão são homens, tem um pouco a ver com essa necessidade de falar, porque os homens a gente vê que eles são um pouco mais fechados quanto a isso, né? Quanto a falar sobre sentimentos, tanto com as pessoas próximas, tanto quanto profissionais. Isso a gente pode relacionar os dois? Tem algumas pesquisas que foram feitas, acho que até recentemente, né, que realmente indicam a presença do suicídio, né, na população masculina, e muito disso é por conta da cultura, né, dessa cultura de repressão, de homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento, e aí, além da questão de gênero, também da nossa cultura de falar sobre saúde mental ser uma fraqueza. Né? Você não pode estar doente, você não pode ter ansiedade, você não pode ter depressão, você não pode ter tendências suicidas, porque senão você tá falhando, você tá sendo uma pessoa fraca. Então, acaba acarretando numa frequência maior na parte masculina por conta dessa pressão, mas o suicídio em si também acontece em ambos os gêneros por conta dessa cultura de tabu na saúde mental. Letícia, existe algum estudo, alguma pesquisa que aponta o porquê da nossa geração está ocorrendo mais casos de suicídio e mais casos de pessoas diagnosticadas? Acho que nas últimas pesquisas a grande influência tem sido as redes sociais mesmo, no sentido da informação ser veiculada muito rapidamente, e acho que as pressões sociais acabarem não só sendo sociais, mas também nas redes sociais. Então é uma coisa que acontece socialmente e virtualmente. As pessoas elas ficam mais ansiosas, o país é o país mais ansioso da América Latina.
Então, acho que quando você coloca tudo isso junto, tá muito relacionado, né? Porque até o suicídio, ele acaba sendo muito relacionado com outros transtornos. Quando a pessoa se suicida, tem um histórico, não é obrigatório, mas tem um histórico de outros transtornos. Então, como hoje a gente vive nessa conexão intensa, isso acaba gerando vários transtornos, a gente fica mais suscetível a isso. E aí acaba tendo esse caso de suicídio. Entendi. Ó, não. Então, tem muitas empresas trabalham com esse tipo de publicidade e existem críticas a clichês. Por exemplo, uma empresa que diz no Setembro Amarelo, você é muito importante, e muda o logo para amarelo, por exemplo. Você acha que isso é ruim? Acho que isso depende da maneira que repercute, né? No sentido de... Tá tudo bem lembrar a pessoa que ela é importante. Acho que talvez isso devesse ser feito não só em setembro, mas no ano todo. Sim. Né? Então, essa questão realmente de trabalhar o sensacionalismo e focar na prevenção. Não só em setembro, mas também no ano todo. Entendi. Agora, a pauta a gente vai para transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e etc. Agora, bastante dessas perguntas foram nossos seguidores que enviaram, tá? E aí a primeira é, por que é difícil reconhecer que alguém tem depressão ou ansiedade e quais são os principais sintomas? Acho que quando a gente pensa no reconhecimento, vai muito também na questão de falar sobre isso. Porque quando a gente pensa nos sintomas, tem muitas pessoas que acabam tendo um bloqueio mesmo, não só emocional, mas social, pra chegar em alguém e falar, olha, tá tudo bem, o que tá acontecendo? E às vezes até a própria pessoa acaba se julgando quando tá num quadro de ansiedade e de depressão, porque é aquela sensação de, nossa, tô falhando, estou sendo fraco, não posso ser fraco. Então fica essa constante bola de neve e por conta disso fica difícil reconhecer os sintomas, né? Eu acho que quando a gente fala de ansiedade e depressão, são dois transtornos que podem inclusive acontecer juntos, mas podem também ser separados, e a ansiedade ela é uma coisa mais voltada com medo do futuro, então essa coisa de receio, essa coisa do tempo, essa coisa de ter medo de coisas da rotina. A ansiedade em si é uma emoção nossa, natural, é uma manutenção que a gente sente quando está numa situação de perigo. É normal sentir ansiedade antes de uma prova, antes de se casar, por exemplo, situações importantes, uma entrevista de emprego. Só que para de ficar certo, né? Começa talvez a ficar um pouco desequilibrado quando a gente sente ansiedade em situações que a gente não deveria estar sentindo. Então, a ansiedade ela se prolonga, né? Normalmente num quadro de a partir de 6 meses seguidos, né? Em ansiedade recorrente, em situações que a gente não deveria estar sentindo ansiedade. E são 6 tipos de ansiedade principais, né? E a partir disso o quadro se desenvolve, mas os sintomas eles costumam ser muito parecidos, o que muda mesmo é a qualidade deles e o tempo, como que eles se manifestam. Agora, quando a gente pensa na depressão, já é um sintoma mais voltado com um distúrbio de humor, então é uma questão mais química do que a ansiedade, no sentido de realmente ter alterações na atividade cerebral, e a pessoa ela começa a ter uma inibição, então a pessoa ela tem um pessimismo, é uma tristeza que é recorrente, não é uma tristeza que fica e vai embora. E a pessoa ela começa a ter vários sintomas de baixa autoestima, tem pensamento suicida dependendo do tipo de depressão, que acho que são 8 principais. E, bom, a partir disso são 2 transtornos diferentes. Então a ansiedade ela foca mais no medo do futuro e a depressão ela foca nesse peso do passado. Então alguma bagagem excessiva, uma falta de vontade, é mais ou menos isso. Entendi. E falando um pouquinho sobre o cotidiano dos adolescentes, hoje em dia os adolescentes acumulam muitas atividades e sofrem muito estresse, muito mais do que tinha em gerações passadas. Como que isso afeta a saúde mental deles? Acho que isso afeta bastante, né? Até porque hoje o suicídio ele acaba sendo acho que a segunda morte mais comum entre jovens, né? De 15 a 29 anos. E também, acho que no Brasil é a 4ª morte mais comum, né? E acho que quando a gente pensa nessa questão dos jovens, tem muito essa autocobrança, né? Eu acho que por conta do mundo estar ansioso, a sociedade estar ansiosa, é como se os jovens eles começassem a absorver essa autocobrança de uma maneira muito excessiva. Então, a partir disso, eles começam a se cobrar mais, ficam mais estressados e fica muito mais fácil desenvolver um transtorno, né? E até mesmo levar a casos de suicídio. Uma pergunta minha, assim. A ansiedade e a depressão, elas podem desencadear ou agravar algumas doenças já existentes, tipo uma doença que a pessoa já tem?
Que tipo de doença? Por exemplo, alguma doença crônica, por exemplo, se uma pessoa ela tem diabetes, se uma pessoa tem Enxaqueca. é uma doença crônica, ela pode agravar ou ela pode gerar isso na pessoa? Uhum. Tá, acho que aí a gente pode começar a explicar da seguinte maneira. Tanto a ansiedade como a depressão, na verdade, elas não são geradas só de uma causa. Tem questão genética envolvida, tem questão fisiológica, tem questão do ambiente, tem questão como que é a qualidade de vida da pessoa. Porque muitas vezes a ansiedade e a depressão, elas podem ser muito mais químicas. É realmente uma coisa que o corpo começa a desenvolver por conta da rotina do que de fato uma coisa psicológica. Então, muitas vezes o psicológico acaba sendo uma consequência dessa causa química. Então, por isso que é sempre importante dar uma olhada de como que tá a vida geral na pessoa, todos os ambientes. E aí, quando a gente vai para essa questão das outras doenças, é a mesma coisa. Muitas vezes as doenças, elas podem sim ser uma consequência desse transtorno, como por exemplo a gastrite. Aí a gente entra na questão dos sintomas psicossomáticos. Então, muitas vezes a gente desenvolve um transtorno, uma doença, uma dor, que na verdade não tem uma causa de fato orgânica e vem por conta de um problema psicológico. Então é muito comum, em casos de ansiedade, por exemplo, a pessoa desenvolver gastrite, que é a dor de estômago, que na verdade tem um fundo psicológico. Muitas pessoas enviaram perguntas sobre como discernir se você está apenas passando por uma fase difícil, uma tristeza passageira, ou se você está com depressão. Então, qual seria o primeiro gatilho pra você falar, preciso ir ao médico? Tipo, quando você tá gripado e aí vem a febre, aí você sabe que você precisa ir no médico, porque não é só uma gripe que vai passar. Acho que a primeira questão é a grande diferença entre, por exemplo, a depressão e a tristeza. Tristeza tem motivo, depressão não. Então, quando você pensa na tristeza que você sente na depressão e a tristeza que você sente fora da depressão, quando você tá triste, você busca o motivo. Você fica, nossa, mas por que eu tô triste? Ah, eu tô triste porque eu fui demitido. Tô triste porque eu perdi alguém próximo. Tô triste porque eu tô de luto. Tem um motivo essa tristeza. Agora, quando a gente tá num caso de depressão, você começa a sentir tristeza e você não consegue exatamente saber por que você tá sentindo tristeza. E outra questão é, a tristeza normal, ela passa. Né? Não é uma coisa que acaba acontecendo de uma maneira recorrente, de uma maneira contínua. Agora, quando a gente pensa na depressão, são 6 meses, pelo menos, né, que a pessoa acaba estando nesse estado de tristeza profunda, sem motivo, e acabam gerando outros sintomas, né? Então, a questão da baixa autoestima, falta de vontade, falta de prazer, e isso se acarreta, né? Pode durar dias, meses, anos. Por isso que é importante, a partir do momento que você vê que essa tristeza não tá passando, e a partir do momento que você não entende por que você tá triste, buscar esse apoio psicológico. Entendi. E agora o nosso tópico seria os transtornos alimentares e a pressão dos padrões de beleza e padrões estéticos sociais. Porque o mês de Setembro Amarelo também é um mês de prevenção a doenças psicológicas, e a anorexia, a bulimia, vem da mente, né, da pessoa. E a maioria dos jovens sofre com esse tipo de transtorno de personalidade ou alimentar, e são menos falados, né? Então, a gente queria perguntar qual é a influência que, por exemplo, você viu o caso da Demi Lovato? Que ela postou a foto sem Photoshop e tal, e ela admitiu na legenda que as outras fotos que ela tinha postado tinham Photoshop. E aí, uma menina se olha no espelho, vê que ela não tem aquele corpo da atriz, da modelo, só que aquele corpo não existe. E tá lá, e ela tá se cobrando. E o que a gente pode fazer quando é uma coisa que tá no meio externo e acaba criando esse padrão, esse estereótipo, e a gente não consegue mudar? Porque é o nosso tipo físico, tipo biotipo. Então, como que a gente trabalha com isso na nossa mente, pra gente se aceitar mais? Eu acho que a palavra-chave pra tudo isso é diversidade. Acho que é uma questão de lembrar que hoje, no planeta Terra, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Temos muitas culturas, muitos estilos de vida, só a questão ocidental e oriental já diferencia bastante. Até no Brasil, nosso país é muito diverso. Então, acho que é uma questão de tentar se encaixar menos em uma caixa e tentar descobrir quem é você. Se você quer estar numa caixa, qual caixa é sua? Né? Então, é uma questão realmente de você aceitar a sua diversidade, ao invés de você constantemente ficar buscando essa comparação, porque cada ser é único. Acho que a gente tem que respeitar essa questão da subjetividade. Entendi. E a pressão externa durante a adolescência é muito grande, né? Muitas famílias são mais conservadoras e colocam essa pressão sobre quem você vai ser e o que você deve escolher. E é uma coisa
que você não tem controle, eu não tenho controle sobre o que o meu pai vai falar pra mim. E enviaram perguntas, inclusive, falando como lidar com os xingamentos do meu pai por causa da minha orientação sexual. Isso é muito difícil e é uma coisa que a gente não tem poder sobre. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas a trabalhar com essa pressão de família, de decisão? Como que a gente lida com isso? Eu acho que a partir do momento que a pessoa tá numa situação de vulnerabilidade dessas, é importante fazer a pessoa sentir que ela tem uma rede de apoio. Seja através de amigos, seja através de uma psicoterapia, seja através de outro tipo de busca profissional, rodas de conversa. Mas é importante você propiciar um espaço para a pessoa conseguir falar. Eu sou de uma linha da psicologia que acredita muito que a fala cura. Então, a partir do momento que a pessoa sente que ela tem um espaço para expor a opinião dela, fica mais fácil para ela conseguir, no decorrer do tempo, se autoafirmar de uma maneira que, mesmo que ela receba uma crítica externa, por mais que ela receba um comportamento, um pensamento, uma fala tóxica dos próprios pais, isso não machuque tanto, porque ela vai ter essa condição de conseguir se autoafirmar sem se colocar tão para baixo por conta de uma opinião que, na verdade, não condiz. Uma coisa também é como conscientizar os pais, né, sobre isso, sobre os comentários que eles fazem para os filhos, sobre essa pressão que eles colocam, como falar para eles que isso tá errado e que isso machuca e que isso pode fazer muito mal no futuro, porque muitas vezes eles não têm noção, né, do que é, porque o pai do meu pai falou pro meu pai, a mãe da minha mãe falou pra ela, então ela repercute, né, esse mesmo comentário. Como a gente pode falar pra eles e avisar eles que isso pode fazer muito mal pro filho? Acho que nesse sentido, né, falar com pais é muito complicado, porque acho que por conta até de uma questão cultural, tem uma pressão muito grande de ser o pai e a mãe perfeitos. Então, muitas vezes eles acabam reproduzindo um discurso por conta de estar nesse automático de medo de falhar. Então, muitos desses discursos é importante você trazer esse espaço também para os pais, para botar eles para pensarem se realmente o que eles estão falando eles concordam ou se eles estão apenas reproduzindo uma coisa por medo de falhar. Então, acho que esse tipo de situação, esse tipo de comentário que você ouve dos pais, faz mal para os filhos, mas também faz mal para eles, porque bota eles numa posição de não posso errar, não sou humano. E isso é um sofrimento muito grande, por isso que às vezes acaba gerando tanto sofrimento no filho, porque transborda. Então é importante você propiciar um espaço de escuta e de conscientização, desconstrução desse tipo de padrão que hoje em dia não faz mais sentido. Não fez sentido antes e não faz sentido hoje, né? Acho que a partir do momento que nós somos seres humanos, a gente tem que saber lidar com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, e no final do dia esse é o legado que a gente deixa para os nossos filhos, né? Então tem que ter esse trabalho não só com os filhos de autoafirmação, mas também dos pais de você não precisa ser perfeito. Entendi. E qual a importância do autoconhecimento para superar esses problemas, principalmente na adolescência, né? Que é um período conturbado da vida. Acho que quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente tá pensando em olhar pra gente, a gente tá pensando em se conhecer. E acho que se conhecer muitas vezes na adolescência pode ser um processo muito doloroso, porque é o momento que a gente começa a separar quais foram as coisas que a gente absorveu e que na verdade a gente não concorda, e quais são as coisas que na verdade a gente absorveu e concorda. E fazer essa separação sozinho muitas vezes pode ser difícil. Então, acho que a partir do autoconhecimento, com pequenos passos a cada dia, é muito interessante como essa caminhada pode ficar mais leve. E acho que no caso de adolescentes, tá tudo bem se essa caminhada não for sozinha. Então, tá tudo bem se você tiver uma ajuda profissional para conseguir te ajudar a separar, para que você também sinta que você tem ferramentas para desenvolver esse autoconhecimento. Porque a nossa vida é finita, mas o conhecimento é infinito. Por isso mesmo é importante a gente sentir que a gente tem controle sobre isso e sentir que a gente tem ferramentas para fazer com que esse autoconhecimento trabalhe a nosso favor. E enviaram uma pergunta que é: como falar para a sua família que você precisa ir para um psicólogo? Acho que nesse sentido entra mais uma vez a questão do tabu. Acho que a partir do momento, por exemplo, tô com dor de dente, vou no dentista. Tô com uma dor esquisita que eu não sei o que é, eu vou no médico. Se eu tô com problemas na minha mente, tô com alguma confusão mental, sendo que o cérebro é o órgão mais importante do meu corpo, por que eu não poderia ir pro psicólogo? Então, acho que uma boa maneira de você trabalhar isso, dar essa notícia, é humanizar esse ir à terapia. Não quer dizer que você é louco, não quer dizer que você vai morrer, que você tá com problemas, que você precisa ser internado. Quer dizer só que você tá tentando se entender melhor, tá tentando olhar pra você melhor e que você não
precisa fazer isso sozinho. Entendi. Agora a gente vai pro tópico de métodos de apoio e estímulo positivo. Aí mandaram, né? Esse foi o que tiveram mais perguntas. Primeira é: como faz para ajudar alguém que está em depressão ou passando por uma crise de ansiedade? Acho que quando a gente pensa em depressão, ansiedade, na verdade qualquer transtorno que gere um sofrimento, é importante você não tentar ocupar o espaço do psicólogo, no sentido de você não é um profissional que vai dar a solução para a pessoa, até porque o próprio psicólogo também não dá solução. A pessoa encontra ela sozinha, com esse apoio, a solução. Então você, como uma rede de apoio, um familiar, um amigo, cabe a você simplesmente dar espaço para a pessoa falar sobre isso abertamente. Então tá tudo bem falar sobre a ansiedade, tá tudo bem falar sobre a depressão, tá tudo bem falar sobre esse sofrimento e tá tudo bem também estar em silêncio com a pessoa. Porque às vezes a pessoa só precisa de uma companhia, ela não precisa de um conselho, de um pitaco, às vezes ela só tá precisando de alguém ali pra ela. Entendi. E você falou, né, do profissional, e hoje em dia a gente tá vivendo essa onda do coach. O famoso coach. Famoso, famigerado. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, mais velha, uns 35, 36 anos, a pessoa fala: eu tô ouvindo palestra de um coach, eu tenho vontade de falar pra pessoa: não é bem assim. Só que a pessoa vai olhar pra mim e falar: você é uma criança, você não sabe de nada, tá me ajudando, tá me fazendo bem, tá ok? E aí, como que a gente tenta trabalhar? Porque eu não acho que pode prejudicar, mas eu não acho saudável uma pessoa falar: você consegue! Você consegue, porque tem coisas na vida que a gente tem que... É uma etapa, é uma escada, não é do dia pra noite que você vai conseguir. E aí, depois que você não atingiu esse objetivo que pra você era super alcançável, isso pode te fazer muito mal. Então, como a gente trabalha com essa pessoa e fala assim: não é bem assim? Como que a gente aconselha essa pessoa? Acho que realmente é um tópico muito importante, até porque hoje a gente vive numa geração e num mundo em que tudo é muito cobrado pra ser pra já, instantâneo, e as pessoas são impacientes, e acho que o coach nessa era combina muito em atender a necessidade das pessoas, de sentir que elas estão fazendo uma coisa rápido e de uma maneira eficaz. Só que não é bem assim. Acho que quando a gente lida com questões emocionais, quando a gente lida com questões pessoais, questões de autoconhecimento e de saúde mental, não é a gente apertar um botão que resolve. A gente precisa de um processo. A gente não precisa de um milagre. E é exatamente isso, né? Acho que essa questão de conscientizar é a questão da paciência nas pessoas. Porque a gente não muda de um dia pro outro. As coisas não mudam de um dia pro outro. É só você olhar no mundo ao redor. Não tem como você plantar uma árvore e no dia seguinte ela crescer inteira. Olha só, 2 metros. A gente é a mesma coisa. A gente precisa se permitir uma caminhada. É a mesma coisa que tentar querer subir uma escada pulando todos os degraus de uma vez. É possível? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você se machuque no meio do caminho. Muito provavelmente. Então é uma questão de você permitir, se permitir enxergar esse seu limite e dentro desse limite fazer uma caminhada em que você não só aproveite o momento de chegada, mas que você também aproveite cada passo que você dê. Porque no final do dia você gasta muito mais tempo no caminho do que na chegada. Entendi. Muitas pessoas de classes inferiores sofrem bastante porque acham que não tem o direito de passar por problemas psicológicos, não tem dinheiro pra se tratar, então eu não posso estar com depressão, não tem dinheiro pra isso, entendeu? E onde que a gente pode achar métodos, eu não sei se existem gratuitos ou muito baratos, ou o SUS mesmo dá esse tipo de tratamento, como que funciona? Sim, acho que nesse sentido, hoje isso caminhou bastante aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem o CAPS do SUS, que é o Centro de Atenção Básica, né? Que permite que pessoas dessa baixa renda consigam ter acesso a essa psicoterapia. E hoje também tem muitos projetos, principalmente nas grandes metrópoles, sobre faculdades que oferecem esse atendimento gratuito. Então, muitos alunos do 5º ano de psicologia, que é o último ano, acabam tendo como estágio obrigatório a psicoterapia, que é aberta ao público. Na maioria das faculdades é gratuito, as inscrições elas ficam abertas durante o ano todo, ou a preço simbólico, que sempre é tratado num valor bem baixo, de acordo com a realidade da pessoa. Então, acho que quanto mais você busca nas grandes metrópoles, maior a chance de você conseguir encontrar esse atendimento de fato especializado e gratuito. E como que a gente pode ajudar alguém que não se abre? Não está interessado em terapia, mas também não se abre para os amigos e guarda aquilo para a pessoa.
e acaba causando vários outros problemas na vida dela, né? Até de saúde física, mas mental principalmente. Como ajudar? Acho que nesse sentido é importante trabalhar com a sua limitação e a limitação da pessoa. Você pode ajudar ela até certo ponto, mas ela também precisa querer se ajudar. Então, nessa hora é importante se perguntar o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Porque muitas vezes a gente acaba se desgastando numa situação, tentando ajudar alguém de uma maneira em que você acaba ocupando o lugar da pessoa. E isso é desrespeitoso para ambos os lados. Então, é importante sempre encarar a realidade. Ok, a pessoa se comporta assim. Dentro dessa realidade, o que cabe a mim ajudar ou dar uma abertura, dar um espaço para ver se a pessoa consegue perceber que ela também pode se ajudar. Então, é importante não tentar ocupar o lugar do outro, mas nessa realidade tentar ver o que cabe a você, o que você pode fazer, respeitando não só o limite da pessoa, mas também o seu. Entendi. O que você acha sobre as empresas que promovem isso? Eu particularmente acho uma iniciativa muito boa. As empresas que promovem a terapia em grupo, que têm um trabalho de endomarketing, né, que é o marketing interno, é muito, muito forte, onde elas se sentem bem no ambiente de trabalho, onde tem um espaço para elas se divertirem, para distrair um pouco a cabeça. O que você acha disso? Eu acho que é uma tendência muito positiva, né? Porque se você para pra pensar, o ambiente corporativo, ele pode ser muito tóxico se não feito da maneira correta, né? A gente pode acabar ficando cercado de obrigações, de estresse, vários transtornos que podem surgir no meio disso. Então, a partir de uma iniciativa dessas, você abre espaço para as pessoas serem humanas, para as pessoas mesmo com essas obrigações, mesmo com várias questões de estresse, de controle, de cobrança, terem um espaço para olharem que, primeiro de tudo, elas não estão sozinhas e, segundo de tudo, elas têm um espaço de voz, né? Eu acho que dentro desse projeto a ideia é muito interessante, precisa também ver se na prática as pessoas estão sentindo que tem esse espaço. Porque eu acho que a crítica que muitas empresas recebem é que elas fazem isso, mas não de fato as pessoas se sentem com espaço para agregar essa teoria, né? Então, acho que a teoria é muito genial, mas é importante também ficar de olho na prática para ver se ela está sendo colocada da maneira que deve ser. Agora uma outra pergunta. É possível um jovem se tratar sem a ajuda dos pais? Por exemplo, quando um pai não apoia e não quer mesmo levar, meu filho não é doente, meu filho não é isso. Tem como esse jovem ir atrás de uma ajuda profissional sem esse apoio familiar? No código de ética da psicologia, não sei como funciona no código de ética de médicos, né? Mas no de psicologia, quando a pessoa é menor de idade, a gente precisa de uma autorização de um representante legal. Então, nos casos em que o pai ou a mãe não apoiam, a gente recomenda que um outro representante legal, maior de idade, um familiar, possa acompanhar para simplesmente dar esse conselho de, ok, tudo bem, tem o consentimento. Entendi. Mas É mais difícil mesmo. Realmente. E o que você recomenda para os jovens que estão passando por muita correria, caos, ansiedade, com as responsabilidades da vida, para conseguir se acalmar num momento de crise? Acho que isso não só para os jovens, mas na verdade para qualquer pessoa é importante lembrar que na correria do dia a dia nós temos dois mundos. A gente tem o mundo externo e a gente tem o nosso mundo interno. E muitas vezes quando a gente se pega nessa correria, nesse automatismo, nesse estresse, é porque a gente está prestando atenção demais na correria do mundo externo e a gente esquece de olhar pra gente, olhar o que a gente precisa. Então é importante buscar esse equilíbrio entre o mundo externo e o mundo interno para a gente conseguir ter um equilíbrio na saúde mental também. Para a gente aprender a traçar os nossos limites, aprender a traçar metas ou traçar responsabilidades de uma maneira que a gente consiga realizar, mas não só quantitativamente e qualitativamente. Né? Então, essa questão de equilíbrio entre os dois mundos. Sim. Bom, no dia 13 de março, né, desse ano, teve o atentado na escola de Suzano, onde os meninos entraram e mataram muitas pessoas. Foi uma coisa muito chocante que aconteceu. A gente estava na escola e realmente o clima da escola mudou quando todo mundo soube dessa notícia. Ficou, assim... insustentável. Ficou muito tenso o clima na escola. E a gente não sentiu esse apoio vindo dos supervisores, vindo da diretoria, no caso. E também a gente não... acabou que
eu acho que ninguém viu esse apoio para as pessoas, para as vítimas, né, que passaram por isso, esse apoio psicológico. E nesse caso também a gente pode perceber a falta de prevenção, que você tinha falado, né? Que as pessoas, elas eram doentes, os meninos, eles eram doentes, né? A gente podia perceber isso, era uma coisa que estava muito nítida, mas não teve um acompanhamento, não teve um olhar diferente. Você acha que trazer psicólogos para o meio escolar seria uma das formas de prevenção? E se fosse uma das, quais seriam as outras? Com certeza. Acho que esse apoio psicológico na área escolar devia ser mais do que mandatório. Né? A questão acho que hoje, quando a gente coloca isso na prática, nós temos alguns psicólogos que estão inseridos, que acabam ficando também sobrecarregados pela alta demanda e baixo número de profissionais. Então, acho que seria importante, primeiro de tudo, investir nessa quebra de tabu, investir nessa prevenção, para colocar psicólogos que realmente vão poder fazer esse trabalho de uma maneira qualitativa com todo mundo. E acho que, além disso, trabalhar na sociedade também essa desconstrução de que não podemos falar sobre isso, porque na verdade a gente pode e deve. Né? Então acho que a gente está num momento que não só esses fatores, mas acho que a gente entra também na questão da violência, na questão de acesso a ferramentas que possam viabilizar essa questão de massacre, essa questão de suicídio. Acho que no Sri Lanka eles tiraram as medicações numa época de campanha de suicídio, então tiraram substâncias que estavam gerando muito suicídio e a taxa caiu 70%. Então tem muito disso, né? Muitos desses massacres que, claro, tem que ter um trabalho de prevenção, mas também é possível ter um trabalho para tentar controlar e reter o que já está acontecendo, né? Não só no trabalho psicológico, mas também medidas políticas e medidas sociais para envolver toda a comunidade nisso. Entendi. Letícia, então, o podcast já está chegando ao fim e ele será ouvido em sua maioria por adolescentes. Você teria alguma consideração final, alguma coisa que você quer passar pra gente, assim, pra esse público mais jovem, alguma perspectiva? Vai dar tudo certo! Não querendo ser coach, mas... Então, você consegue! Acho que quando a gente pensa em jovens, a gente pensa numa fase de autodescoberta, a gente pensa numa fase de autoconhecimento. E eu acho que no meio disso tudo, acho que é importante reforçar de que tá tudo bem ter curiosidades, tá tudo bem você buscar ajuda, tá tudo bem você não corresponder a uma expectativa externa. E eu acho que quando a gente pensa nessa juventude, né, é muito importante que as pessoas comecem também a olhar para dentro de si e entender quem a pessoa é, entender o que eu gosto, entender qual a minha necessidade, para cada vez mais as pessoas começarem a se comportar da maneira que elas querem ser e não a maneira que elas estão sendo cobradas para ser. Então essa questão de tá tudo bem você ser diverso, tá tudo bem você aceitar a sua diversidade, tá tudo bem você olhar pra sua fraqueza, porque é olhando pra fraqueza que você aprende a ser forte. Então acho que é mais essa desconstrução de perfeição, né, que eu consigo deixar como mensagem, e que tá tudo bem pedir ajuda, ninguém tá sozinho. Bom, gente, esse foi o nosso Veluscast de hoje. A gente agradece muito, né, a presença da Letícia aqui com a gente. Foi muito importante para dar um apoio realmente para essas pessoas que precisam ouvir, principalmente a gente da ETEC, né, que tem muita coisa para fazer, é realmente uma pressão muito grande, e então a gente agradece muito a sua participação. Só queria adicionar também que eu tenho um projeto no Instagram que chama Oficina de Insights, e o meu público ele costuma ser jovem, né? Inclusive no Oficina e também aqui no meu consultório, e a gente posta lá temas diariamente e semanalmente que são votados pelo público e trazidos por esse público jovem. Então, deixando claro que qualquer dúvida, qualquer sugestão em relação a isso, também estou à disposição. A gente vai colocar lá na publicação, @ Pode ir lá, gente, que vai estar lá, hein? Então, é uma iniciativa muito legal também, muito importante. Uma dica para todo mundo que tá na ETEC, vão lá conferir, entendeu? Porque é importante a gente ter esse acompanhamento, é importante a gente se conhecer mais. E você é uma pessoa muito importante para nós. Não desiste agora. É uma fase difícil, é uma fase complicada, mas a gente tá aqui para dar apoio para vocês. E a Velos deseja, assim, um ano para vocês excelente, deseja tudo que tem de bom, os projetos que estão aí, mas vai dar tudo certo, entendeu?
E é isso, gente. Muito obrigada pra todo mundo que Sempre dá, ouviu. viu? Muito obrigada pra todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada, Letícia. E até a próxima.